Expedição Bem Brasil, continuamos em terras paulistas, município de Montemor, tendo a oportunidade hoje de conversarmos sobre um trabalho fantástico de reprodução animal. Estou aqui na Embryo Plus com a médica veterinária Carolina Careta. Prazer. Carolina, obrigado por receber a Expedição Bem Brasil, é um prazer a gente poder estar aqui para falarmos um pouco desse trabalho que vocês têm desenvolvido já ao longo de uma boa data, né, que vocês têm esse trabalho. Carol, falando um pouco da história, né, aqui do trabalho da Embryo Plus, como é que nasceu esse projeto, o que consiste o trabalho da Embryo Plus? A Embryo Plus hoje é uma empresa que trabalha com biotecnologia reprodutiva, né? Então a gente faz embriões oriundos de FIV. Ok. Num primeiro momento, ela começou com a parte de bovinos somente. Então, embora na certificação, nós tiramos a certificação com todos os ruminantes, ovinos, bovinos, bubalinos e caprinos. Okay. Mas a gente começou num primeiro momento com bovinos. Mas eu já estava inserida há muito tempo no meio do carneiro. Meu pai é criador de longa data, então a gente sempre trabalhou com a parte reprodutiva de ovinos aqui na cabanha. Num primeiro momento, inseminação, TE, eram as formas que a gente trabalhava. E vendo acontecendo tudo isso no mundo do bovino, eu parei e falei, mas por que a gente não faz isso na ovinocultura, né? Sendo que a gente pode aliar ali bem-estar, aumentar a taxa de produtividade, a gente pode diminuir custos para os produtores, por que a gente não executa? No primeiro momento, tive consciência de que isso já foi feito há um tempo atrás. A gente tinha taxas muito oscilantes, né, em termos de produção. Então, a gente foi aí em busca de parceiros para desenvolver a parte da FIV na questão de ovinos e caprinos. Passamos por alguns laboratórios, onde trouxemos meios, fizemos serviços com esses laboratórios, até a gente chegar hoje na Andrea, né, que hoje é proprietária da Salt, e foi aí que foi viabilizado todo o nosso projeto na parte de ovinocultura. A Salt faz que trabalho nessa parceria de vocês? A Salt ela é responsável pelos meios que a gente usa na produção do laboratório. Ok. Tá? Nós somos parceiros no sentido de que ela fornece e a gente também leva toda a informação de campo em relação a protocolos, o que está acontecendo, a taxas. A gente sabe que todo o processo de desenvolvimento ele não acaba nunca, né? Sim. A gente sempre tem que evoluir. E a gente tem que entender que as raças têm suas particularidades, assim como é no bovino. Então, essas informações a gente sempre, né, encontra com o que está sendo feito lá no laboratório em relação à produção dos meios dela, para que a gente tente cada vez mais entregar resultados melhores. Perfeito. Então, é uma grande parceira, gente, né, falo que passou até desse âmbito, hoje temos uma amizade legal. Então, foi nesse momento que a gente começou a ver que era possível. E aí começamos as fases de teste, entender o que estava acontecendo, porque oscilava, quais eram os protocolos que a gente tinha que aliar em termos de campo, e protocolos de meio, protocolos de tempo, e como que a gente ia fazer tudo isso acontecer. Hoje eu fico muito feliz com os resultados que a gente tem. Olhando para trás, eu vejo que a gente já andou muito, né, em termos de desenvolvimento, que ainda tem muito para acontecer, com certeza tem, a gente nunca está satisfeito, né? Evolução permanente, não para nunca. Não para nunca. Falando aí dessa história de vocês, né? Você comentava com a gente que você veio já de uma tradição, né, da produção da ovinocultura. Cabanha Careta, conhecida nacionalmente, vocês desenvolveram um trabalho, seu pai desenvolveu um trabalho de longa data, e você trouxe o gosto pela ovinocultura desde essa época? Já acompanhava desde o início? Já, desde pequena a gente estava inserido, né? Eu cresci no ambiente de chácara, sítio, embora a gente morava em São Bernardo, né? E todos os fins de semana, férias, feriado, a gente estava aqui pro interior e a gente estava ou na chácara dos meus avós, que também tinham animais. Quando meu pai comprou a propriedade, a gente vinha bastante aqui pro sítio. Então eu sempre tive inserida nesse meio. Não foi a minha primeira faculdade, embora desde pequena eu tenha dito que eu queria ser veterinária. No meio do caminho aconteceram algumas coisas assim que eu dei uma desviada, mas logo voltei para aquilo que eram os planos iniciais. Você também é formada em jornalismo e marketing, né? Além de veterinária. Né? Aliando aí aliás, trabalhando com as duas partes ainda, né? Continua de alguma forma trabalhando ainda no marketing. A gente estava trabalhando. Não deixa de fazê-lo, né? Sim. E esse trabalho que vocês desenvolveram ao longo do tempo com a Cabanha Careta, você comentava com a gente que aí veio esse seu despertar de inserir a ovinocultura nesse processo
né, de trabalhar a questão da reprodução aqui na EmbryoPlus. Sim, sim. E eu vou dizer que o desejo nem surgiu pela genética em si. Eu pensava muito, quando eu via as coisas acontecendo em bovinos, eu falava, por que a gente não começa a trabalhar a FIV, essa questão reprodutiva, voltada para a carne, para a gente padronizar, né, o rebanho brasileiro, para a gente poder exportar. Então, assim, o primeiro momento foi visando um mercado muito maior, né? E que acaba sendo a finalidade da genética. Sem dúvida. A genética é feita para que a gente tenha uma carne de melhor qualidade. Então, eu falo que a gente ainda não chegou lá, porque é um longo percurso para a gente colocar as biotecnologias reprodutivas na parte de produção, né, em si. Exige uma máquina inteira envolvida, como, né, a gente precisa, então, de frigoríficos, a gente precisa do produtor entendendo como isso funciona. Às vezes a biotecnologia é taxada como cara, mas se a gente colocar isso no papel, a gente acaba entendendo que você economiza muito, sem dúvida, né? Você pode gastar num primeiro momento, mas o seu lucro ali no final da cadeia, ele é muito maior. E você tem um ciclo de melhoria do rebanho muito rápido, né? A resposta é rápida no ganho que você vai ter de melhoria genética, que influencia em toda a cadeia de produção, efetivamente. Sim. Né? Então, assim, esse é a luz no fundo do meu túnel. Eu quero chegar ali. Aliar a biotecnologia para a gente melhorar o rebanho brasileiro e para um dia a gente poder olhar para trás e falar assim, não, hoje a gente exporta e não me importa mais. Fantástico. Porque a gente tem território, nós temos pessoas, a gente tem alimento, a gente só não tem a capacitação. É questão de unir realmente todos os elos aí para entender esse processo. Né? Exato. E falando aí de biotecnologia, falando em reprodução, vamos conhecer um pouco mais da estrutura? Claro. Vamos lá para ver? Vamos ter a oportunidade de entender um pouco mais o que é o trabalho da EmbryoPlus e conhecer todos os processos de produção aqui de embriões focados na ovinocultura, na caprinocultura e também bubalinos e bovinos, conhecendo um pouco dos detalhes aqui. Vamos lá para conhecer. A ASPACO, Associação Paulista dos Criadores de Ovinos, possui como propósito fomentar a atividade de ovinocultura no estado de São Paulo, sendo um agente fundamental na cadeia produtiva, realizando uma ampla gama de atividades em todo o estado, com o objetivo de alcançar e atender cada elo da cadeia. Cursos online, cursos presenciais, dias de campo, exposições, projetos regionais de incentivo à ovinocultura, representatividade na Câmara Setorial da Agricultura, lives técnicas, Campeonato Cordeiro Paulista e muito mais. Conheça mais sobre nossos trabalhos, entre em contato ou venha nos visitar. Expedição Bem Brasil, continuamos em terras paulistas, no município de Montemor. Eu estou aqui com a médica veterinária Carolina Careta, na EmbryoPlus, tendo a oportunidade hoje de falarmos sobre reprodução em ovinos e caprinos. Carol, obrigado por nos receber aqui, é um prazer a gente poder estar aqui para falar desse trabalho que vocês desenvolvem. Quem agradece sou eu, sejam todos bem-vindos. Aqui é uma casa que a gente mora, mas é de todos vocês. Vamos lá para conhecer esse trabalho, EmbryoPlus? Vamos sim. Vamos conhecer esse trabalho aqui, município de Montemor, no estado de São Paulo. Carolina, fala pra gente o que é EmbryoPlus, o que consiste o trabalho que vocês desenvolvem aqui. A EmbryoPlus é um laboratório de biotecnologia reprodutiva. Hoje a gente trabalha com o processo de FIV, que seria a fecundação in vitro. Hoje a gente trabalha com bovinos, caprinos, bubalinos e ovinos. O nosso maior foco, na verdade, é desenvolver a parte da FIV em pequenos ruminantes. A FIV já existe há bastante tempo. A gente tem que entender que todos os processos eles são adaptados de outros, né? E a FIV de ovinos não seria muito diferente. Então, a gente vem de uma FIV que dá muito certo, de uma biotecnologia que é aplicada para bovinos, que hoje é a maior parte do mercado que trabalha com ela. O Brasil tem um know-how muito grande. E aí veio esse desejo, por que não desenvolver a FIV de ovinos e caprinos? Então, a gente abraçou esse desafio, ficamos 2 anos bem internalizados, fazendo essa parte do processo, desenvolvimento, adaptação de protocolos, desde o campo até o laboratório, porque a gente tem que entender que reprodutivo
não acontece só aqui dentro, né? Ele faz parte do manejo, do nutricional, a parte de laboratório, de meios, então tudo isso tem que estar muito bem alinhadinho. E aí a gente trabalha aqui hoje, então, com essa parte de reprodução. A gente produz embriões, tanto para exportação quanto para mercado interno, e atende todos os ramos de produção, seja leite, carne, genética. É esse um pouquinho do nosso trabalho resumido aqui na Central. Vamos lá para conhecer um pouco dessa estrutura e desse trabalho? Vamos sim. Mostra um pouco para a gente aqui. Essa é a nossa área administrativa, onde a gente faz toda a parte de planejamento do que vai acontecer. Nós contamos hoje com 5 veterinários, entre laboratório, manejo, reprodução na parte externa, pessoas aqui dentro, tá? Okay. Vamos fazer um tour pequeno aqui dentro. Aí aqui a gente tem toda a nossa parte de estoque de medicação. Aqui, num primeiro momento, era uma área onde a gente realizava procedimentos também cirúrgicos ou procedimentos de TE, de FIV. Só que como entrou dentro da unidade laboratorial, hoje é um espaço só para armazenamento de medicações, que a gente atende toda a parte de campo, sejam dos bovinos alojados, como dos ovinos e caprinos, né? Então tem toda a parte de estoque de medicação, estoque de primeiros atendimentos, para a gente mandar exame para laboratório. A gente tem a parte de estoque que vai para campo, então que são nossas transportadoras de embrião, transportadoras de ócitos, medicações em geladeira. Então essa acaba sendo a nossa área suporte e área que todo mundo da fazenda ainda pode acessar. Essa vai ser a última área que todo mundo consegue ter acesso. Depois a gente passa para uma unidade um pouquinho mais restrita, que vai ficar para os laboratoristas e para dia de serviço de aspiração em campo. Você comentava com a gente, inclusive, que a origem, né, e o trabalho da EmbryoPlus começou com a experiência própria de vocês, né? Nesse laboratório, inclusive, que era uma unidade que vocês começaram a desenvolver alguns trabalhos de reprodução aqui, né? Sim, esse laboratório foi o começo de tudo. Da porta dele para fora eram baias, e essas baias tinham as ovelhas, a gente trazia para cá e fazia inseminação. Aqui passaram grandes mestres da reprodução, muitos que me inspiraram e fizeram, né, acender essa chama de querer mexer com a reprodução, com o ovino. Posso citar até o nome de alguns, assim, eu posso falar da Mariana, que ela vinha aqui, fazia parte de inseminação, e ela foi uma grande inspiração e mentora por ser mulher e estar desenvolvendo esse serviço. Então, já até falei numa reportagem anterior, assim, ela foi uma pessoa que me incentivou muito e falou, não, é capaz. Legal, bacana. Vamos lá para conhecer um pouco mais da estrutura. Vamos. Agora a gente entra para uma área um pouquinho mais restrita, essa área que os funcionários acabam não tendo tanto acesso. É uma área que a gente tem exigência que seja mais limpa, por conta da unidade laboratorial que está aqui do lado. Mas a gente primeiro vai dar uma voltinha por aqui, que é a nossa sala de treinamento. Essa sala atende tanto a gente, quanto as pessoas de fora, sejam universidades, profissionais, pessoas da vigilância, dos ministérios. Essa é uma sala aberta para todos que queiram usar e ministrar curso, palestras a respeito de produção, manejo sanitário, reprodução. Assim, o céu é o limite, porque claro, como a gente trabalha com reprodução, a gente sabe que a reprodução é a primeira que para, né? E a última que volta. Então, é verdade. Tudo engloba. O universo está tudo envolvido dentro do processo de produção, né? Vocês têm cursos que vocês oferecem e também tem parcerias para a realização de cursos aqui? Nós temos cursos que a gente ofereceu. Pós-pandemia, a gente acabou aderindo a uma modalidade que não é mais abrir os cursos com datas específicas ou determinadas. Porque o que a gente entendeu? Que a gente tem muita faculdade de veterinária no mercado e a gente tem muitos graus de informações, né, de profissionais que estão sendo formados dentro dos colégios acadêmicos. Então a gente entendeu que cada profissional tem uma demanda e uma necessidade diferente. Então qual que é o modelo de curso que a gente está fazendo hoje? Ou é para faculdade específica, a faculdade vem trazer a turma aqui para a gente fazer um curso rápido, e aí a gente ministra o curso para essas pessoas que estão dentro do mesmo núcleo de aprendizagem, a gente entende, né, até onde elas aprenderam, como elas estão, e a partir daí a gente continua o curso. Ou a gente abre cursos para turmas específicas, seja de um aluno ou de grupos até 5, principalmente quando a gente vai falar da parte de manejo reprodutivo,
porque é uma coisa que demanda mais atenção nossa, a gente tem que ter animais disponíveis para o treinamento, para que a pessoa desenvolva a técnica de forma correta, né? E a gente tem que praticamente estar atendendo essa pessoa de forma exclusiva. Porque a ideia não é que ela fez um curso, ela pagou, ela vai embora e agora ela se vire. Não, a ideia é que ela saia daqui confiante para executar o serviço dela. Vocês também atendem produtores, além desse público acadêmico, de profissionais da área de zootecnia, veterinária, mas produtores também têm o foco de treinamento e curso aqui? Sim, principalmente na área de manejo sanitário, identificação de doenças, formas de tratamento, o manejo de protocolo reprodutivo, porque muitas vezes quem faz o protocolo no campo é o funcionário, não é um veterinário que está ali, então ele precisa entender. Eu falo que 50% é esse profissional que trabalha para você, que está ali no campo, executar e entender a necessidade de que as coisas têm que ser executadas, né, de forma específica. A gente faz esse treinamento tanto aqui quanto na propriedade, porque a gente também tem que entender que tem realidades que não são como a nossa. Então a gente faz essa adaptação dentro das fazendas e de acordo com aquilo que ela precisa, que a gente percebe onde está a defasagem ali. Então, dentro das áreas de ovinos e caprinos, qualquer que seja o tema, vocês estão aqui aptos a oferecer esse treinamento, essa capacitação a produtores e profissionais. Com certeza, tanto com a nossa equipe, quanto com excelentes profissionais que tem no mercado, que a gente conhece e a gente indica. Ninguém sabe de tudo, mas a gente tem profissionais que sabem e aí a gente forma uma grande equipe para fazer com que as cabanhas, né, se desenvolvam, sejam rentáveis, financeiramente viáveis, porque eu acho que é esse o propósito. Ninguém começa para parar no meio do caminho. Fato. Estou conhecendo também mais esse aspecto aqui da propriedade, que é o oferecimento de curso, capacitação e treinamento. A gente vai conhecer um pouco mais dos detalhes aqui da Agropur. Então aqui, quando a gente fala da aspiração na propriedade, é onde começa a primeira etapa desse processo. A gente aloja as fêmeas que vão ser aspiradas no dia, nessas baias, né? E aí a gente separa de acordo com a utilização do sêmen e raça. Por quê? Porque toda a parte de manipulação lá do laboratório que vocês vão ver daqui a pouco, ela segue um cronograma. Então a gente tem hora para fecundar, a gente tem hora para fazer cada etapa do processo. Então a gente já começa essa seleção aqui de acordo com o que a gente vai usar nessas fêmeas. No dia que você vai realizar efetivamente o trabalho, existe já toda uma sequência a ser feita. Toda uma sequência. Com horário definido para ter todo o aproveitamento. Tudo, aqui é tudo no cronômetro. Então as fêmeas são selecionadas. No caso, quando é da cabanha, né, que também a cabanha Luxor é de propriedade nossa, ela é selecionada de acordo com os nossos critérios, daquilo que a gente está buscando no momento. Então tem toda a parte de carga genética, assim como toda a parte do fenótipo dessa fêmea. Então o que a gente busca, né? Questões de carcaça, comprimento, no caso de uma fêmea, feminilidade, habilidade materna. A gente sempre tem que pensar que por mais que um animal que a gente esteja trabalhando seja com foco na genética, essa genética ela tem que ter uma função. E eu acredito que quando a gente cria um animal pensando em toda essa questão de carne, desenvolvimento de carcaça, esse comprimento, esse balanço, o que muitos dizem, às vezes a gente tem que pensar esse animal no gancho, né? Então a gente pensa na terminação, no final. A gente produz para ter uma carne de melhor qualidade e um animal mais balanceado e mais padronizado. Pensando na prática aqui, o produtor que está acompanhando a gente aqui, você está com o exemplar de um animal aqui da cabanha, né? Que vantagens você tem do procedimento da FIV e que te permite, né, trabalhar essa questão dos animais, pensando a nível de produtor na propriedade? Quais as vantagens que a FIV oferece nesse processo? Hoje a FIV, o maior atrativo dela, em termos de custo, o protocolo de FIV é um protocolo muito mais barato do que um protocolo de TE, por conta das quantidades de hormônio que a gente usa, e hoje os protocolos estão muito aliados ao FSH, que tem, né, algumas amostragens, tem alguns nomes no mercado, mas é um hormônio hoje que é bastante caro, e na FIV permite que a gente não faça o uso dele ou use ele em menores proporções. Então, esse seria um primeiro né, fator, custo de protocolo. O manejo do animal também é menor, a gente maneja esse animal tanto para aplicação de remédios, quanto para o protocolo de coleta de óvulos uma vez só. Então, é um protocolo muito menos estressante para esse animal. E aí a gente usa também a questão da técnica.
que aí eu acho que entra muito na questão de bem-estar desse animal. Por ser um processo minimamente invasivo, onde a gente não vai ter a abertura da cavidade abdominal desse animal, a gente não vai ter exposição, né, de útero para lavagem, é um procedimento que a gente faz por laparoscopia, a gente aumenta a vida útil, né, reprodutiva desse animal, além da gente diminuir, às vezes, até fazer com que não existam as questões de aderência, que muitas vezes podem vir decorrentes de muitas TEs. Não só pelo processo, e às vezes, como também pelo próprio organismo do animal, né? A gente sabe que processos cicatriciais, cada um tem o seu. Então, tem animais que eles são mais propensos a sangrarem mais, a desenvolver aderência. Então, hoje, oriundo de TE, a gente vê animais com 2 anos com uma aderência que a gente não tem mais a esse animal na vida reprodutiva, enquanto a FIV não tem esse problema. É um processo que efetivamente garante uma vida útil maior dos animais. Sim. E que te garante ter mais representantes ou descendentes desses animais. Sim, né? E a FIV me permite que eu aspire esse animal a cada 30, 45 dias, enquanto a TE eu vou fazer esse processo a cada 3 meses. Perfeito. Então, algumas pessoas questionam, mas até eu consigo muito mais embriões em relação ao processo de FIV. Só que você sempre tem que fazer vezes 3, porque a FIV eu faço 3 vezes, né? Claro. Ao longo dos 3 meses, enquanto a TE eu vou fazer uma vez só. Perfeito. Então, se essa fêmea não respondeu na TE de hoje, daqui 3 meses eu vou colocar ela num processo para conseguir tirar um descendente. Deu um problema na FIV de hoje, daqui 30 dias a gente pode tentar novamente. Perfeito. Bom, uma vez escolhido então o exemplar, né, ele está mostrando aqui didaticamente qual que é o processo que vai ser feito. Está aqui o exemplar escolhido, vamos conhecer os próximos passos? Aí ela vai subir para onde a gente começa a prepará-la com anestesia, a parte de asepsia, colocada na maca para ela entrar no laboratório. Vamos lá para conhecer esse passo a passo. Bom, a gente escolheu o animal, a gente trouxe para esse segundo espaço. Nesse segundo espaço é onde a gente vai anestesiar essa fêmea para colocá-la na maca. Agora ela vai estar um pouco mais agitada, porque eu não vou fazer o processo de anestesia, uma vez que a gente não vai desenvolver o processo. Tá? Mas vou mostrar um pouquinho de como ela fica para que a gente realize o serviço. Aí, Claudião, você pode... Existe uma razão, né, desse animal ficar na posição que nós vamos ver aqui, né, Carolina? Sim, sim. A gente coloca o animal na maca. E aí, se prender as mãozinhas dela, pode prender normal. Aí a gente levanta esse animal. Lembrando, inclusive, que essa máquina, esse trabalho sendo desenvolvido, garante o bem-estar animal, né? Sem nenhum problema. Sim, garante. Ele vai sair daqui, não tem problema nenhum. Na verdade, a gente faz isso até para que não ocorra nenhuma intercorrência na aspiração. Então, quanto esse animal mais imobilizado, menos chance, uma vez que a gente está dentro da cavidade desse animal, de gerar algum tipo de machucar, né? De qualquer... Aí a gente leva esse animal para essa sala. Sim. E aí, como o serviço vai acontecer aqui? Normalmente, quem faz o serviço dentro da central é o Dr. Matheus. Ele agora, a gente também presta serviço para fora do país. E o Matheus está nos Estados Unidos, tá? A gente atende Estados Unidos, Peru, República Dominicana, Paraguai, com a parte de treinamento e com a parte de serviço reprodutivo, tá? E nós também temos outros braços, outros veterinários que executam o serviço a campo pra gente. Mas o Matheus é sócio da Embryo Plus e ele faz parte... de todo o processo quando acontece aqui dentro de casa, tá? Então, o que vai acontecer nesse momento? A gente vai levantar essa ovelha. Qual a razão dela ficar nessa posição efetivamente, Carolina? Nessa posição, o que a gente tem? A gente tem a liberação de toda essa área dela, então a gente entende que todos os órgãos descem, e aí a gente tem toda a parte reprodutiva dela aqui, né? Para que a gente tenha acesso, sem que a gente encontre rumen e outros órgãos que podem eventualmente aparecer no caminho. Aqui fica basicamente bexiga, ovário e útero. Nessa posição te permite
ter mais assertividade no trabalho. Exatamente. E com a agilidade necessária para desenvolver o procedimento. Exatamente. Aqui eu vou explicar um pouquinho rápido como acontece, porque lembrando que ela não está anestesiada, para a gente também não gerar nenhum tipo de estresse. Isso aqui é uma bomba de aspiração. Essa bomba aqui, ela suga os óvulos da fêmea, então quando a gente chega no ovário, o que vai acontecer? O ovário, depois a gente vai até colocar uma imagem para ilustrar, mas o ovário vai ficar uma bolinha, e essa bolinha aqui, ela vai ser cheia de bolhas, como se fosse bolha de queimadura. Então, essas bolinhas vão ser o que vão ser sugadas, e dentro dela estão os óvulos, que é o que vai para laboratório. Então, essa máquina aqui, ela faz a aspiração, ela suga. Esse aqui é um aparelho que a gente adaptou da área humana, é um inalador, ela serve para inflar. A gente coloca gás dentro das fêmeas. Por quê? Gás não é oxigênio, na verdade, porque a gente precisa, às vezes, de uma liberação maior, enxergar mais. Então, a gente precisa de espaço lá dentro. E aqui é o material que a gente usa. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter os trocáteres, eles têm uma ponta, né? Onde a gente vai fazer a incisão. Pode deixar, eu vou deixar ela assim, para ela não ficar tão incomodada. Mas, basicamente, vai ser de um lado da fêmea e do outro. Aqui, com um deles, eu vou ter a ótica, aonde eu vou enxergar o que está acontecendo lá dentro. Então, aqui eu consigo ver toda a parte de cavidade abdominal dela. E depois faço uma terceira incisão, onde eu vou colocar essa pinça. Essa pinça, eu vou apoiar o ovário dela aqui, tá? E aí, com o outro... A gente sempre vai trabalhar em 2 pessoas, porque eu preciso... Que é o mesmo daqui, alguém. Então, aqui vai estar segurando a pinça. Aqui eu vou estar com a ótica. E aqui eu vou ter um outro buraquinho, onde vai estar a minha guia de aspiração. Então, aqui meu ovário está apoiado, eu estou enxergando o que eu estou fazendo. Aqui eu vou com uma agulhinha e vou aspirando esse ovário. E eu faço da mesma forma do outro lado. Aspiro os 2, uma vez terminado, a gente tira essa fêmea. Pronto, vai ficar um buraquinho de 2 milímetros. Então é um buraco bem pequenininho nela. Não precisa de ponto, tá? A gente vai passar uma pomada à base de antibiótico, faz um anti-inflamatório. E essa ovelha, se quiser, amanhã já pode ir para a pista. Ela já está recuperada. É rápido, é um procedimento bem rápido, que não há nenhum problema no animal efetivamente. Nenhum. Existe algum protocolo para você ter o momento certo de coleta desse material? Essa fêmea, que estágio que ela tem que estar reprodutivo para você fazer a coleta? Existe sim. A nossa ideia é que um pouco mais para frente não precisemos fazer protocolo assim como se faz em bovinos, para a gente diminuir ainda mais custo, tá? Mas isso pode acontecer, aliado a um manejo nutricional e ambiental muito equilibrado e correto, tá? Hoje a gente ainda trabalha com protocolo, porque a gente não tem esse mundo ideal para trabalhar com elas em termos reprodutivos. Perfeito. Mas o protocolo praticamente vai entregar ela no momento pré-ovulação. A gente vai fazer todo o recrutamento de oócitos, né, que vai ter ali no ovário dela. Então, diferente da TE, a gente vai usar ela nesse momento pré-ovulatório, que é onde a gente aspira os óvulos que seriam ovulados, que na TE é o desejável. É o mesmo protocolo. A diferença é que aí a gente estimula a ovulação porque a gente vai fecundar em ambiente uterino. Perfeito. E aqui não, eu não preciso que ela ovule porque eu vou fecundar em laboratório. Mas é um momento que tem que estar adequado para você ter, inclusive, o melhor aproveitamento possível da coleta, né? Eu posso fazer sem o protocolo, eu vou encontrar óvulos ali, porque faz parte da fisiologia do animal. Mas talvez eu encontre eles não no momento que eu gostaria, ou em quantidade menor, né? E o objetivo é realmente você melhorar a eficiência, né, do processo como um todo. Isso. Né? Então, estamos vendo aqui o procedimento da coleta, uma simulação, efetivamente, como foi comentado aqui, do momento da coleta do ósseo. A gente vai acompanhar agora a sequência desse ósseo para o laboratório. Aí o tubo que vai sair daqui, ele vem para cá, é um tubinho aquecido, e que a gente leva para a entrada do laboratório, que vocês vão ver como que funciona o fluxo lá dentro. Vamos lá para conhecer detalhes desse procedimento. Carolina, nós estamos acompanhando aqui um trabalho, né, e mostrando, simulando aqui um trabalho de coleta num ambiente com uma estrutura de laboratório, ambiente controlado.
Mas se eu quiser fazer a nível de propriedade, é possível fazer isso no nível de propriedade? Vocês têm esse material para fazer essa coleta na propriedade? Sim, isso é uma pergunta que muita gente faz. E sim, aqui, óbvio, a gente tem um ambiente próximo do ideal, né? Mas dentro da propriedade a gente pode fazer, só tem que ter alguns requisitos por conta de higiene mesmo, né? Claro. Porque a gente precisa de um ambiente limpo para que a gente não leve contaminação e comprometa a produção dessa fêmea. Perfeito. Então, se a gente vai fazer na propriedade de um cliente, o que a gente precisa? Do material de aspiração que nós levamos, tá? Esse é o material que você leva aqui que do laboratório. a gente leva. E o material de campo. Então, a gente tem um microscópio para análise de sêmen. Caso o produtor queira mandar algum sêmen da propriedade, a gente olha antes de trazer para a central. Ok. E a gente tem toda a parte de laboratório que a gente faria a campo, que aí a gente entrega de uma forma diferente. Não é o tubo, que mais para frente a gente mostra lá para cima, é um tubo pequenininho onde a gente gaseifica e aí a gente mimetiza, né, imita um ambiente da incubadora ali gaseificado. Okay. Porque esses ócitos, eles podem, uma vez que eu aspirei aqui, o pessoal fala, mas dá tempo de levar para o laboratório? A gente tem aí, até extrapolando 24 horas, que ele pode ficar numa incubadora, que eu posso mostrar para vocês também, que ela seria a simulação do ambiente lá do laboratório. Então ele fica maturando, desenvolvendo, até chegar aqui no laboratório para que a gente fecunde. Então a gente tem essa janela de 24 horas que permite a gente fazer voos ou esse transporte de carro via motoboy. Então, em geral, essa é a estrutura que a gente leva para o campo. Ah, Carol, que espaço eu preciso ter na minha fazenda? De preferência, um espaço que não bata luz do sol direta, tá? Por conta desses óvulos, que eles estão num ambiente mais escuro e a gente, né, não pode que a luz solar bata neles. Um ambiente onde a gente não tenha muito vento por questão de poeira, questão de higiene. De preferência, um piso, né? Um piso inteiro, para exatamente minimizar essa poeira, tudo certinho, para que a gente faça o serviço. Uma maca, se for lugares próximos, a gente acaba levando as nossas, a gente consegue levar. Se são lugares que a gente precisa ir de avião, aí a propriedade vai precisar adquirir uma, tá bom? E uma coisa a mais importante, eu acho, seria um espaço para que a gente manipule esses ócitos. Então, a gente já manipulou em quarto, em sala, desde que o ambiente esteja limpo, a gente pode fazer essa manipulação ou na casa do funcionário mais próximo ao curral, ou na casa do proprietário, em quarto. Desde que esse ambiente seja limpo, a gente consegue fazer essa manipulação. Então, a gente não precisa ter grandes estruturas, a gente precisa mais da higiene de um local limpo do que uma estrutura super elaborada. Lembrando que você sempre tem esse cuidado, essa preocupação do ambiente, do espaço, né, da higienização do espaço para garantir exatamente a eficiência do resultado final. Exato. Né? Sempre focado também nisso, né? Quer dizer, além da sanidade do animal em si, garantindo o bem-estar animal, mas também o resultado final que você espera com a reprodução. Com certeza, porque o desenvolvimento, como eu falei, depende de toda uma cadeia. E a higiene nessa etapa da fazenda, para a gente trazer para o laboratório, é bem importante para que a gente não leve contaminação, tanto para o nosso espaço e para que a gente consiga entregar uma produção eficiente para o criador. Então, lembrando que aqui você tem condição de fazer tanto, prestar o serviço aqui no ambiente da Embryo Plus, como também a nível de propriedade, dependendo da necessidade do cliente. Sim. Perfeito, vamos lá conhecer um pouco mais desse detalhe e a sequência, uma vez coletado, né, como é que é a sequência agora a nível de laboratório. Você sabia que a verminose pode causar grandes prejuízos na sua criação? A verminose resulta em maior mortalidade, menor desempenho reprodutivo, redução na absorção de vitaminas e minerais, menor ganho de peso e baixo crescimento dos animais. Mas existe uma solução eficaz: bioverme. Com o uso diário e contínuo de 90 a 120 dias, bioverme garante o controle biológico dos eumintos. Bioverme deve ser fornecido via alimentação animal. É uma inovação no controle biológico de eumintos, permitindo o controle da verminose sem o uso de produtos químicos. Aumente a rentabilidade do seu negócio de forma natural e segura para humanos e animais. Escolha Bioverme e veja a diferença na saúde e desempenho dos seus animais. Dando sequência um pouquinho do que a gente viu lá embaixo, então a gente vai para a segunda etapa, a gente saiu do processo de aspiração, a gente vai trazer esses ócitos para o laboratório
E aí aqui a gente tem a Raquel, que é responsável pelo nosso laboratório, e a Camila, que também é nossa laboratorista, que são responsáveis por toda a unidade laboratorial e que vão explicar um pouquinho de como acontece aqui dentro. Quer dizer, uma vez trabalhando os animais, o próximo passo aqui agora é todo um ambiente de laboratório controlado, com todo o trabalho e os protocolos adequados aqui. Né? Isso, aqui dentro vai ser o nosso útero, né, que a gente brinca. Como a gente faz tudo extra-uterino na FIV, então aqui vai ser o útero para a produção desse embrião. Vamos lá para conhecer esse trabalho, entender um pouco desse detalhamento? Vamos lá. Explica então, para a gente aqui nós temos a sala de entrega dos ócitos. Então, basicamente, quando esse material genético, esse ócito, ele é aspirado do ovário da ovelha, ele vem lá de fora e entra aqui. Então, aqui é um ambiente bem limpo, não pode ter muitas coisas, e aí nós temos um óculo. O que é esse óculo? Esse óculo, basicamente, é a transição desse material de uma parte suja, né, para um ambiente mais limpo, um ambiente mais estéril. E aí, então, após essa sala, nós que vamos trabalhar lá dentro, nós precisamos entrar nessa sala de paramentação. Então, aqui na sala de paramentação, a gente precisa tomar certos cuidados. Então, a gente troca o sapato, coloca o jaleco, touca, máscara, lava bem as mãos, para a gente, assim, poder entrar na sala de recepção, onde tudo pode acontecer. Lembrando, inclusive, que todo esse protocolo é uma exigência, inclusive, Sim, com a própria certeza. certificação do laboratório e seguir Sim. normas e regras, né, garantindo toda a qualidade do trabalho. Exatamente, né? exatamente. Vamos lá para conhecer, então, esse processo, esse fluxo aqui, Vamos lá. desde a coleta agora a chegada no laboratório. Então, como a gente já falou, a gente precisa se paramentar. Então, o sapato é diferente, o jaleco, touca e máscara, né? E aí a gente sempre lava as mãos bem antes de entrar aqui na área de recepção e manipulação dos ócitos. Inclusive, Tá? queria destacar aqui também que a gente aqui filmando, nós estamos também devidamente paramentados, cumprindo as normas e as regras aqui do laboratório. Sim, isso aí. Vamos lá para conhecer essa estrutura. Então, uma vez passando pela área aqui, né, da entrada, essa área restrita de paramentação, a gente entra efetivamente no laboratório. Isso. O que é feito aqui exatamente? O que nós estamos no laboratório? Uma vez recebido o material ali, como você comentava com a gente, ele entra, né, por esse óculos. Ele entra aqui pelo óculo, né? Ok. Então a gente recebe esses ócitos. E aí aqui é uma sala de pré-manipulação. Então quando a gente recebe esses ócitos, eles vêm da parte suja para esse ambiente mais limpo. E aí o que é feito? Realizada uma lavagem desses ócitos. Então eles vêm normalmente em tubos assim, de 50 ml. Eles são lavados com um líquido, né, específico, e eles são filtrados nesse filtrinho para tirar as sujidades, né, e manter só esse material genético que a gente quer. Então eles vão para essa plaquinha e aí sim a gente consegue selecionar somente esse material genético e não sujidades, né? Então a gente usa seringa, agulha. E aí, quando esse material ele vem do campo, ele vem em tubo assim. Ele vem com um meio específico para isso, né? E aí ele vem nesse tubinho, onde ele fica aqui com um gás específico para que não haja morte, né? Para que ele se mantenha vivo. Aproveitando até a fala aqui da Raquel, Carolina, vocês têm o rebanho de vocês aqui, da própria cabanha. Vocês também fazem um trabalho aqui de receber animais para serem trabalhados e coletados aqui. Vocês fazem esse trabalho também a nível de propriedade, né? Explica um pouco aí dessa dinâmica que vocês desenvolvem. Hoje a nossa dinâmica funciona assim. Nós temos algumas doadoras que vêm para a central e a gente realiza o trabalho aqui a cada 30, 45 dias. Elas ficam em coletas periódicas ou de acordo, né, com o que o cliente espera que seja trabalhado esse animal. E a gente tem o trabalho externo, onde a gente faz a aspiração do cliente, traz o material genético naquele tubinho que a Raquel mostrou. Aqui a gente faz toda a parte de produção e aí depois a gente só volta na casa do cliente para implantar esses embriões. Okay. Fora esse manejo, a gente tem uma outra opção, que seria o congelamento. Normalmente isso funciona muito bem para pessoas que estão longe da gente, que a gente também trabalha com as doadoras aqui, a gente pode aspirar aqui,
levar, se forem muitas doadoras, às vezes vale a pena aspirar aqui e levar esse material a fresco na casa do cliente. Não, Carol, são poucas doadoras. O que a gente faz? Aspira aqui, faz um banco de congelamento, e aí quando a gente tem uma quantidade suficiente, né, de acordo com as ovelhas receptoras que tem na casa do proprietário, a gente vai e leva esses embriões congelados para transferência. E também fazemos o armazenamento desses embriões congelados para que esse material genético do produtor, se ele quiser vender para terceiros, ele sai daqui com todas as homologações e autorizações para exportação ou venda no mercado interno, tudo certinho. Então, a gente pode trabalhar esses embriões de todas essas formas. Quer dizer, a critério e a gosto do cliente, você presta o serviço de reprodução de acordo com a necessidade do cliente. Exatamente. E a vantagem do embrião DT, né, que até então a gente não fazia o congelamento, e hoje a gente já está em etapas mais avançadas, posso até dar uma explicadinha aqui, mas ainda não está para o mercado, a gente está fazendo testes. O DT a gente já produz com segurança, com taxas boas, tá? A gente está hoje em média de 40% a 50% de taxa de gestação em embrião congelado. A técnica de congelamento é um pouquinho diferente do que faz a Canto na TE. É uma técnica que a gente chama de DT. É uma técnica mais simples, você não precisa de um laboratório para fazer esse descongelamento ou de meios específicos. Vai funcionar mais ou menos como o descongelamento de uma paleta de sêmen. Então você vai pôr no banho-maria, está descongelado, e aí você vai inocular esse material na ovelha. Então, é o protocolo autorizado para exportação, até mesmo porque cada laboratório detém a sua tecnologia. Então, não é interessante que quando a gente mande para fora, a gente tem esse entrave, né? De como vamos congelar esse embrião. Então, hoje é o embrião que a gente, né, congela. Até então, a gente congela só embriões de alta qualidade, para a gente garantir taxa de gestação. O que às vezes acaba caindo a quantidade de embriões congelados, porque a gente acaba sendo muito rígido nessa seleção. E aí, entendendo isso, às vezes o proprietário fala, nossa, mas eu perco muito embrião nesse processo, porque de fato tem muitos embriões que a gente joga fora, que eles não são ruins, mas eles só não têm a qualidade para o congelamento. E aí, diante desse questionamento, a gente resolveu congelar embriões com qualidades mais baixas. Quando a gente fala de qualidade, a gente está falando de estágio de desenvolvimento, não qualidade em si. Talvez eu tenha usado a palavra errada, mas então a gente está congelando embriões em outros estágios de evolução, hoje, e fazendo o teste da viabilidade, né? Para que a gente, olha, embriões em mórula, embriões que depois a Raquel e a Camila vão explicar certinho o que são essas siglas que a gente está falando, mas, por exemplo, mórulas, BL, BI, a gente consiga congelar e tem uma taxa de gestação legal também. Hoje, a gente só congela BX comercialmente. Sempre levando em consideração que você está buscando sempre eficiência reprodutiva, né? Os melhores resultados para ter taxa de prenhez elevada e, consequentemente, nascimento dos produtos que você quer buscar no mercado. Exatamente. Bom, aí continuando aqui, essa parte é mais administrativa, então a gente tem que anotar todas as informações, tudo que chega, a hora que chega, os valores, né? E aí a nossa geladeira com os meios que a gente usa, cada etapa ela vai ter um meio específico, um meio diferente, né? Então, como a Carol comentou, a gente usa os meios da Salt, e aí para cada animal, cada fase dessa etapa, a gente usa um meio específico. Inclusive, só aproveitando o gancho aqui, mais uma vez aqui, que você comentava com a gente, Carol, que você buscou, inclusive, parcerias para desenvolver protocolos, especificamente se tratando aqui de ovinos e caprinos, que é um trabalho que vocês fizeram também, desenvolvimento de vocês, né? Sim, a Salt, mais específico em nome da Andrea, ela é uma grande parceira. Ela abraçou o sonho nosso aqui de desenvolver a FIC de ovinos. Ela já tinha o know-how, na época ela trabalhava em outra empresa, então ela já tinha um meio próprio para ovinos, e a gente foi entendendo a necessidade e abraçando as modernidades em termos de meios novos, sais, essa parte quem domina é ela, né, de produção, e acho que ela abraçou esse sonho, e então hoje a gente acaba trabalhando junto nessa parte de desenvolvimento, de testes de alguns meios, essa troca de informação para que cada vez a gente melhore mais a produção. Muitas pessoas perguntam, a FIC já está boa? Se for na nossa concepção, ela nunca vai estar. Porque claro, a gente sempre quer estar um passo na frente, então amanhã a gente quer estar muito melhor que hoje.
Então, sim, tem muitas coisas a serem desenvolvidas. Eu acho que a gente pode procurar soluções, né, para raças específicas, porque a gente entende que tem essa particularidade de um animal lanado, de um animal sem lã, um animal com aptidão carne, leite, assim como no bovino, eles têm as suas particularidades. Perfeito. E ela não é só no campo, né, em termos nutricionais e manejo sanitário. Ela tem um desafio laboratorial também, onde a gente adapta protocolos, tempo entre processos de cultivo. Então, isso é um estudo diário. A gente busca cada vez melhorar. E nesse ponto, a gente trabalha muito junto com a Salt, porque a Andrea, que desenvolve os meios, também precisa saber dessas informações. Então, a gente tem uma troca muito legal. E por isso que eu digo, é um trabalho assim, grande e de muita gente competente que, de todas as áreas que abraçam e estão empenhadas para que cada vez a gente produza mais. Só ressaltando aqui, né, quando a gente fala em meio de cultura, né, lembrando que nós estamos, na realidade, trazendo aqui para o ambiente, né, fora extra-uterino, onde você desenvolve condições para desenvolver, né, todo o processo reprodutivo. Então, o meio de cultura é uma das fases para você ter esse processo. Sim, como a gente explicou lá embaixo, né, é essa diferença da PE e da FIV. A PE você produz tudo dentro do útero da ovelha e a FIV a gente tira dela antes do processo de ovulação e vai produzir nas incubadoras. Então, é um processo extra-uterino. Perfeito. Vamos lá para conhecer um pouco mais desse detalhamento. Aí aqui nós temos a nossa máquina de congelamento, que mais pra frente vocês vão ter a oportunidade de acompanhar. Então ela é uma máquina que ela depende de nitrogênio líquido, e aí ela vai congelar esse embrião bem devagarzinho, para que não tenha nenhum problema, né? Então, da melhor forma possível, ela tem uma curva de congelamento para esse embrião manter a qualidade dele, né? E aqui a gente entra no nosso ambiente estéril. Então, nós temos um fluxo laminar, que tem um fluxo de ar, né, para que não tenha problema de contaminação. Então, nós temos a nossa lupa, placas aquecedoras, para que não ocorra essa alteração brusca de temperatura e realmente manter esse ambiente o mais próximo de dentro do útero desse animal. Então, os materiais que normalmente nós usamos. E aqui é a parte legal, né? Porque são as nossas incubadoras. Então, todo esse processo, ele vai acontecer dentro das incubadoras. Então, aqui nós temos algumas amostras de bovino. E aí eles ficam aqui em uma temperatura e uma pressão estabilizada, né? Para que tudo ocorra da melhor forma possível. E aqui é a nossa segunda incubadora, onde também parte do processo acontece dentro dela. Quanto tempo, em média, né, vocês conseguem manter esse material congelado? Por quanto tempo você consegue manter e ainda garantir eficiência reprodutiva? O congelamento não tem data específica. O que está congelado no nitrogênio líquido ele vai durar em tempo indeterminado. A exemplo do que é a prática do sêmen congelado é a mesma coisa para o embrião, né? Exatamente. Partindo do mesmo princípio, pensando dessa forma. O material, uma vez congelado, ele pode ficar congelado. Desde que em condições adequadas, mantendo o abastecido do botijão, né? Nitrogênio sempre. Com a medida correta. Exatamente. Perfeito. Então, temos que conhecer os detalhes aqui, mais detalhes ainda, nós vamos entender um pouco mais desse processo de FIV aqui da Embryo Plus. Carolina, uma vez feita a coleta do ósseo, nós estamos aqui no laboratório, o material deu entrada, e aí vem todo o processo de manipulação e depois efetivamente a fecundação. Qual que é o tempo desse estágio de um para outro até você ter o embrião efetivamente? Quando a gente fala de ovinos e caprinos, a gente tem 7 dias no período dele de produção em si. Então, aspiramos numa terça, na outra terça vai ser o dia que ou a gente transfere ou a gente congela esse embrião. Quer dizer, da coleta ao embrião estar pronto são 7 dias. Isso. Quando a gente fala de bovinos, a gente tem um dia a mais. Então, se coletamos numa terça, numa quarta, a gente vai ter esse período ou de congelamento ou de transferência. Perfeito. Esses embriões, que no primeiro momento não é embrião, são ovos, eles passam, em geral, assim, simplificando bastante, por 3 avaliações, que são as avaliações que a gente considera como principais. A primeira avaliação é a avaliação de óssito, então aquele ovo em termos de qualidade.
Simplificando, a gente vai avaliar entre viáveis e não viáveis. Tem algumas outras avaliações nesse meio do caminho, mas de forma mais simplificada, são os bons e os que não tão bons, que a gente considera não tão legal. Ok. Nós não julgamos fora esses inviáveis, a menos que eles estejam com características muito degeneradas, aí a gente tira ele. No geral, a gente coloca todos esses embriões para a incubadora, para eles desenvolverem até o dia seguinte. Ele vai ficar em meio de cultura para ter condições de desenvolvimento, para você fazer uma nova avaliação. Perfeito, de um dia para o outro. Ok. No dia seguinte, o que a gente espera? Que eles tenham maturado, que a gente chama. Então, é um processo que vai desenvolver uma celularidade em volta, e aí significa que esses oócitos evoluíram. Nesse momento, a gente vai fazer a fecundação. Então, onde a gente coloca o sêmen nesses embriões. Ok. Deixamos de um dia para o outro novamente, aí a gente tira esse sêmen. Nesse momento, às vezes a gente consegue ver características de fecundação, que aqui no laboratório a gente chama de clivagem, tá? Onde a gente vai ver aquele embrião, aquela bolinha ali, com divisão celular. Ela já começa a realizar a divisão celular. Isso já 24 horas depois? Em alguns casos, 24 horas depois. Mas nesse primeiro momento ainda a gente não faz a taxa de clivagem, porque é muito cedo. Dependendo do horário que a gente fecundou e fez a lavagem, às vezes nem deu 24 horas. Então a gente tem aí, né, a gente só realmente lava, tira esse sêmen e coloca novamente na incubadora. Com 4 dias do processo realizado é quando a gente vai olhar para esses embriões e falar, não, olha, a gente faz a taxa de clivagem. Então, assim, os embriões desenvolveram células. Então, tantos desenvolveram e tantos estão com característica de não fecundado. Então, não fecundado, aqueles embriões que não têm repartição de células, né? Então, é onde a gente faz a segunda avaliação. E aí já são embriões. E nós estamos falando de um espaço de tempo, quantos dias? De 4 ou 5 dias. 4 ou 5 dias em média. Ok. E aí, depois, o último momento é o momento do implante, quando a gente vai olhar e realmente classificar esses embriões por grau, né? E aí a gente entra desde a mórula até os embriões que seriam eclodidos, que é o que a gente, na verdade, realiza antes que aconteça, né? Esses vestígios, então, uma etapa anterior. E aí, quando a gente classifica numa transferência fresca, a gente transfere desde as mórulas, que são os embriões mais atrasados, tá? Mas que tem características bonitas de divisão celular, que a gente tem algumas raças e algumas, né, a gente fala de bovinos, às vezes eles têm um comportamento diferente de desenvolvimento e são um pouquinho mais atrasados. Então, significa que ainda é um embrião, uma mórula, que não seja um embrião que não vai gerar gestação. A gente tem uma taxa de gestação legal em cima de mórulas. Não é o que a gente congelaria hoje em termos comercial, mas para implante a fresco, seria o que a gente não perde, né? A gente consegue implantar a cadeia inteira. E aí a gente vai fazendo a divisão entre blastocisto, que a gente chama, né, de BI, BR, BX, e a transferência desses embriões. E normalmente o produtor ele fica sempre com aquela aflição de saber, dentro de uma coleta que você fez, quantos embriões viáveis você conseguiu obter. Como é que é essa quantidade? Como é que você consegue ter hoje, em termos de resposta, quantos embriões em média viáveis? A gente sabe que vai variar de fêmea para fêmea, as condições do animal, nutricionais, sanitárias e tal, mas em média, o que a gente pode falar? Olha, é até engraçada essa pergunta, porque como o pessoal está muito acostumado com a terra, né, quando a gente tira o produto do animal, né, a gente já tira o embrião. Então, quando a gente tira os óvulos, as pessoas no dia seguinte já ligam, quantos embriões deram para o animal? Eu não sei, calma aí. Tenho 7 dias aí, viu? E a gente tem medo de falar de forma prematura, claro. Porque na fecundação, eu falo assim, olha, já vi tantas células, mas é muito cedo, né, no processo de desenvolvimento, a gente jogar uma estimativa. Então, realmente, a estimativa de embrião vai ser muito próxima da transferência, quando muito a gente não passa um dia da transferência. Né? Nesse D4, D5, a gente faz uma previsão, podendo ela aumentar ou diminuir. Em geral, eu gosto de falar que ela aumenta, né? Mas a gente, né, trabalha com essa... Dá para falar em números, em quantitativo? Dá sim. Nós partimos de protocolos iniciais, onde a gente tinha fêmeas aí que a gente tirava 5 óvulos, que era uma produção que a gente considerava bem baixa. Hoje nós temos fêmeas aí em algumas propriedades com manejo muito legal, onde a gente tem fêmeas de 21 óvulos, então a gente tem, quando a gente fala de viáveis, a gente tem 10, 12, algumas até 17.
Então, hoje a gente trabalha com, em média, de 5 embriões com qualidade muito boa por doador, tá? Falando de uma situação perfeita. E aí a vantagem comparativa de uma reprodução natural, né? Quer dizer, enquanto uma fêmea, em tese, estaria gestando no máximo 2 animais ali, quando é um parto duplo, nesse caso da FIV, você consegue, com a mesma fêmea, ter aí mais de 5 a mais, né? Você consegue mais descendentes no curto espaço de tempo. Né? É o que a gente fala bastante. Quando a gente fala da biotecnologia reprodutiva, desde que a gente pode trazer desde ali da inseminação, né? Vamos falar da inseminação. A gente consegue ter um indivíduo gestando um animal de melhor qualidade por conta de um sêmen que a gente conseguiu de um bom reprodutor. Então, a gente consegue, com a inseminação, dentro de um ciclo normal, um processo um pouco mais em conta, né, quando a gente fala de valor, produzir descendentes melhores. Lembrando que ele vai levar 50% da mãe e 50% do pai. Então, depende também do que você tiver enquanto matriz na sua propriedade. Quando a gente fala de TE ou de FIV, permite que a gente faça esse indivíduo bom, que aí a gente já passa a selecionar as melhores fêmeas, junto com os melhores machos, produzir um maior número de descendentes de qualidade. E aí muita gente fala, mas eu não consigo fazer isso, eu não tenho receptora. E aí eu acho que é um pouquinho do que a gente pode mudar em termos de pensamento. Vamos supor que eu tenho um plantel com 100 animais. Quando você tem um plantel de 100 animais e que os 100 é bons, é difícil. Então, se você levar em consideração que desses 100, você tem 10 que são excepcionais, e desses 10, se você for tirar material genético e implantar, né, nos outros 90, esses embriões, aqueles indivíduos que você já tem, está comprado, já faz parte do seu manejo sanitário e reprodutivo, você já conhece, né, você já tem a seleção desses animais. Então, vale muito a pena você ter um embrião dessas melhores fêmeas, dentro de fêmeas que também são boas, mas carinho do que você tem de melhor, do que às vezes você associar uma inseminação em todo mundo e tirar, né, uma produção ali que vai oscilar entre animais muito bons e animais medianos. Então, é o que a biotecnologia, como a TL e a FIV permitem. E indo um pouquinho além, quando a gente fala da FIV, a gente permite um pouco mais. A gente tem animais em torno, quando a gente fala de bovinos, novilhas de 2 meses, isso é muito explorado no leite, produzindo descendentes. A gente aspira as pré-púberes. Em ovelhas também, a partir de 4 meses a gente está aspirando. Sendo que a idade reprodutiva de uma ovelha ou de uma cabra vai ser em torno de 8 meses. A partir dos 4 meses já te permite viabilizar a FIV. A partir dos 4 meses você viabiliza a FIV. E a mesma coisa no gado. Em 2 meses você já está aspirando novilhas. E no gado, né, que a gente fala bastante, que como existe o projeto Genoma, o leite, principalmente, é muito avançado nesses critérios, você faz a produção acontecer muito mais rápido. Claro. Né? E no ovino também. Então, você consegue ter aquela sua melhor matriz produzindo muito mais cedo. Hoje você tem animais de 4 meses que já são mães. Você consegue já coletar a partir dessa idade, aumentando a velocidade de reprodução, no sentido de que você acelera o processo. Ao mesmo tempo, você consegue também ter mais exemplares daqueles animais previamente selecionados, ampliando dessa forma a velocidade de seleção genética do rebanho. Né? E a grande vantagem da biotecnologia. Às vezes a gente acha que é caro, mas quando a gente põe no papel resultado final, a gente está fazendo uma super economia e tornando o nosso rebanho muito mais rentável. Conhecendo detalhes aqui da biotecnologia, em especial da FIV, e nós vamos ver agora esse trabalho no processo prático aqui de congelamento dos embriões aqui na Embryo Plus. Raquel, nós vamos agora ter a oportunidade de ver o processo de congelamento do embrião. Né? Mas antes, efetivamente, de você começar o trabalho, até porque você comentava com a gente aqui, tem um tempo limite para que você tenha todo o trabalho executado, mostra para a gente esse passo a passo que vai ser feito antes, efetivamente, de você começar o trabalho. Combinado. Os embriões, eles estão aqui na incubadora. Então, eles estão a 38 graus, num trigás específico, uma mistura de gases. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essas estruturas, eu vou tirar ela da incubadora, tá? Eu vou manter aqui na minha placa aquecedora. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa estrutura, que vai estar aqui na gotinha. Ó, deixa eu mostrar. Ok. Tem umas gotinhas, né? Então, cada gotinha representa uma vaca. Ok. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar
esse embrião dessa vaca 1, eu vou pôr na gotinha 1, da vaca 3, na gotinha 3, e assim, respectivamente. Ok. E aí, por que nós temos 4 gotas? A primeira gota é um meio estável, que ele vai manter todo mundo ali no mesmo tempo, na mesma temperatura. A partir do momento em que eu passo para essa segunda gotinha, que é a gotinha laranja, ele vai desidratar esse embrião, e isso vai fazer com que esse embrião ele não sofra nenhum rompimento, né, dos cristais de gelo que vão se formar no momento do congelamento. Perfeito. E aí, o que acontece? Essa terceira gotinha, ela é o meio de congelamento, mas eu vou usar ela para lavar esse embrião antes que eu coloque na quarta gota, que vai ser congelado. Mas a partir do momento que você está na quarta gota, ela está pronto para ir para a pipeta que vai ser congelada. Isso, ele vai para essa aqui, ó. Ele é um... Olha lá. Ok. E aí ele vem para cá, e aí ele vai lá para a máquina. Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar aqui, e aí ele vem com um lacrador aqui para a máquina. E aí a gente encaixa, e ele fica aqui por 1 hora. Na verdade, é uma curva decrescente, que ela já teve, já foram feitos estudos que mostram que essa curva ela é ideal, que não tem rompimento de membrana, então assim a gente consegue um embrião de qualidade, não perde esse embrião, e aí ela vai diminuindo de 2 em 2 graus a cada minuto, até chegar a menos 32 graus. Aliás, você comentava com a gente aqui, é curioso, né, a gente falar disso, lá na incubadora ele está a 38 graus, Isso. Você está manipulando ele cai para 6 graus, não é isso? Nesse tempo de manipulação eu tento manter aí em 30 graus, e aí ele vai para lá em menos 6. Exatamente. Dizer, e a partir daí leva 1 hora em média para chegar a menos 32 graus. 1 hora. É o ponto que ele já está congelado para ser conservado. Exatamente. Então, todo o processo aqui de congelamento de embrião. Nesse caso específico aqui, nós vamos ver um trabalho hoje com embrião bovino, mas é o mesmo procedimento, no caso, para ovinos também e caprinos, não é isso? Exatamente, é o mesmo processo para todos eles. Vamos lá que nós vamos entender um pouco mais e conhecer esse trabalho sendo desenvolvido aqui na Embryo Plus. E o que eu faço? São 3, dá 1. Eu seleciono os melhores embriões, os que já estão no ponto para congelar, e eu passo para essa plaquinha. Então, na 3, tem 1. Na 4, tem 1. Na 5, tem 1. Certo. E aqui é mais um estágio em que você também avalia a qualidade desse embrião. Aqui nesse momento eu estou avaliando a qualidade desse embrião. Na 7 tem 1. A qualidade desse embrião para poder congelar. Na 10 são 2. E na 11 tem 1. Pode. Então, peguei o embrião, aqui são 3. Coloquei na gota B, soltei 1 minuto. 3, 1. Aí a gente vai fazendo conferência. 1. Pra quê? Pra eu não deixar nenhuma estrutura pra trás. 1. 7 é 1, 10 é 2. Aí eu vou fazer isso com as outras placas. Então, na 11, eu tenho 1, 4, na 12, 1, na 13, 14 eu tenho 1, 16 eu tenho 1. E aí é o momento que você está passando agora para a gota 2, né? Que vai desidratar, que vai desidratar o embrião. 17, 3. Certo. 18, 1. 19, 2.
23, 21, 2. Agora eu tenho que, ó, já deu, deu 1 minuto. Aí agora eu passo todo mundo. Então são 3, 1, 1 na 7, Certo. 2 na 10, 1 na 11, 11, 4 na 12. 4 na 12, 1 na 13, Certo. 1 na 14, 15, 16, 1, 17, 3, 1 na 18, 2 na 19, 3 na 20 Certo. e 2 na 21. Bateu. Então, agora o que eu tô fazendo? Eu tô colocando esses embriões na paletinha que eles vão ser congelados. Quer dizer, uma vez eles passando por aquele estágio que você passou por 4 gotas diferentes, né? Isso, ele Lavou, tá na quarta gota. na quarta gota agora, depois que ele passou pelo processo de lavagem, o meio de cultura agora que te permite o congelamento em si. Isso, exatamente. Aí ele vai para a paleta. Isso, eu invaso ele nessa paletinha. E aí ele vai para a máquina de congelamento. Sim, aqui efetivamente já está. Isso, ali a Camila já vai colocando o lacradorzinho. E já que a gente joga lá na máquina. No último da 17. E como você falou, é um processo contínuo, né? Amparo, do momento Isso, que eu você, não posso parar. do momento que você tirou da incubadora, já tem toda uma sequência que você precisa Sim. fazer eu dentro de tenho um tempo até- adequado, né? Isso, eu tenho até no máximo 20 minutos para envasar todos os embriões. E para depois você já colocar na máquina de congelamento. Isso. Nós estamos tendo a oportunidade de acompanhar aqui no Embryo Plus todo o processo aqui. Nós tivemos a oportunidade de ver 18. a coleta dos óvulos, depois eles fizeram o trabalho de fertilização. Esses embriões passaram pelo período da incubadora. Agora da incubadora estão sendo coletados para serem colocados aqui nas palhetas e das palhetas os embriões serem efetivamente congelados para preservação e futura implantação nos animais que vão servir como receptores. Bom, agora a gente está colocando os embriões envasados na máquina de congelamento. Então a gente coloca na ordem que foi envasado. E só para lembrar aqui, né, Raquel, você estava lá na incubadora com 38 graus, Isso. né, passou pelo procedimento ali de manipulação, Isso. e agora você vai chegar aqui no final do congelamento a menos 32 graus. Menos 32 graus. Dentro desse protocolo, né, você falava com a gente, inclusive, que ele tem um tempo, né, ele não pode ser congelado direto, né, de chegar nesse 32 graus, ele tem que ter um tempo de quanto tempo? A cada minuto ele diminui 2 graus. 2 graus. Em 1 hora ele vai estar pronto. Em 1 hora ele chega a menos 32. Menos 32 graus. Isso. Então aí nós estamos vendo as diversas paletas aí que já estão com os embriões, cada qual na sua paleta, e vão ser aqui, passar pelo processo de congelamento. E de congelamento eles vão para os botijões que nós vamos ter a oportunidade de ver. Daqui a pouco os botijões onde estão armazenados os embriões que são trabalhados aqui no Embryo Plus. Essa parte aqui é a parte onde está armazenado. Estão armazenados os sêmens que vão para o laboratório, tá? Então os sêmens vão entrar por essa área aqui, uma laboratorista desparamenta, sai, vem para cá, localiza o sêmen que a gente precisa fazer a fecundação no laboratório, passa para outra e aí esparamenta e volta. E o fluxo inverso também acontece. O embrião, uma vez congelado lá, ele vai para um botijão que está na saída do laboratório, esse botijão é trazido para cá e os embriões são armazenados nesses botijões também.
os botijões, lembrando que lá dentro a gente tem uma planilha onde a gente sabe mapeado cada coisa no seu lugar, e um botijão de embrião nunca vai ter sêmen dentro. Por conta de legislação, então a gente aqui tem toda a parte de botijões de embrião e sêmen, onde a gente armazena o estoque da central. Em relação a sêmen, muitas pessoas perguntam: ah, Carol, a central fornece sêmens? Hoje nós não somos uma central homologada para congelamento de sêmen, mas nós aceitamos sêmens de diversos produtores do Brasil inteiro para que ele fique armazenado aqui, para quando um produtor que queira usar, tenha demanda, a gente, tenha esse sêmen disponível, passa para o produtor dono do sêmen, eles fazem todo o trâmite financeiro, essa não é a nossa parte. Realmente aqui o nosso serviço é o laboratório mesmo, a gente não faz a venda do sêmen, mas a gente traz sêmens de fora para que a gente tenha uma variedade genética bem grande para atender os produtores. Você também presta serviço de banco genético. Se o produtor quiser armazenar sêmen de reprodutores que eventualmente ele queira manter, né, esse material genético e garantir esse material genético preservado, você presta serviço também? A gente presta serviço de armazenamento, tanto de embrião quanto de sêmen. E você pode também fazer serviço de coleta do sêmen, ir até o produtor? Podemos. Coletar esse sêmen, trazer para cá, a gente congelar? Congela em propriedade, para os produtores da própria propriedade usar, a gente coleta a fresco, para uso a fresco, a gente presta esse serviço. E agora o sêmen congelado para venda sempre vai partir de uma central que esteja homologada para o congelamento desse sêmen. Até aproveitando a deixa dessa sua fala, nós vivenciamos em um momento da ovinocultura brasileira onde nós tínhamos centrais que faziam esse trabalho. Hoje, lamentavelmente, nós não temos esse serviço mais, né? Se a gente estivesse falando há um mês atrás, até um pouquinho mais, a gente realmente não tinha nenhuma central, era um grande problema. Tivemos boas centrais no passado, mas acredito que agora existam duas, uma no sul, se eu não me engano, que foi homologada há pouco tempo, e uma mais na região nordeste, que também foi homologada, centrais de sêmen, para que a gente consiga, trabalhar, até mesmo porque quando a gente fala de exportação, a gente precisa garantir a rastreabilidade e a qualidade daquilo que a gente produz. E aí a gente não fala só do óvulo da fêmea ou da parte sanitária da fêmea, a gente tem que entender que também tem a parte do macho. Isso é muito importante, porque um dos grandes entraves da FIV hoje é exatamente esse sêmen. Não porque os profissionais que congelam não congelam de forma eficiente, porque a gente também congela a campo, mas é porque as técnicas que a gente usa de análise desse sêmen às vezes são muito subjetivas. A gente não passa por uma análise tão minuciosa como uma central, a gente não faz a morfologia desse sêmen, Então a gente tem muitos sêmens que quando a gente descongela, ele tem uma motilidade, a gente percebe, assim, visualmente ele é funcional, mas quando a gente precisa da fecundação, ele acaba sendo ineficiente por algumas particularidades do espermatozoide, e aí a gente entra em questões de gotas, cabeça isolada, que são coisas mais específicas, E também a gente hoje tem muito problema na questão de contaminação, porque como a gente congela o sêmens em propriedade, às vezes não tem asepsia correta, seja desde a parte ali do prepúcio do macho, até o congelamento, então a gente leva essa contaminação para dentro do laboratório e acaba tendo um problema na produção. Então a gente tem uma fêmea que produziu muito, no momento que a gente coloca o sêmen, contamina e a produção dela às vezes é zerada. É interessante você comentar isso, porque muitas vezes a pessoa critica a técnica, mas o problema muitas vezes não está na técnica, sim, em alguns passos da técnica que não foram bem realizados e que compromete o resultado final. Exatamente, e aí a gente entra na discussão, porque, por exemplo, na TE, até a gente tem lavados de fêmeas, que às vezes essas fêmeas, por exemplo, produzem óvulos não fecundados, não produzem, e aí a gente sempre atribui ao clima, à hora da inseminação, ao protocolo, porque é o que a gente tem de palpável. Agora, com a FIV, o que a gente começou a ver? Que tem sêmens que têm essas características de não fecundação, de problema. Então, muitas vezes, aquilo que a gente atribuía ao ambiente externo, à própria ovelha, a um problema de protocolo, ou muitas vezes massacrava o veterinário porque ele não inseminou da forma correta, a gente hoje consegue falar que, muito provavelmente, em alguns casos, o problema estava no sêmen, só que a gente não tinha essa finese de análise porque não era visual naquele momento, pois o processo estava acontecendo dentro da fêmea e não fora. E aí entra, inclusive, muito do trabalho que você desenvolve, que é trabalhar esses protocolos, desde a coleta do sêmen, o congelamento do sêmen,
né, também os protocolos aqui de coletar também o ósseo. Quer dizer, existe todo um protocolo, existe todo um passo a passo, e que você, ao longo desse tempo da experiência de vocês no Embryo Plus, vocês dominam hoje essas técnicas até para orientar todos os procedimentos para ter o máximo possível de resultado. Sim, sim, a gente hoje entende, né, que é o que a gente falou há pouco, que o processo reprodutivo ele engloba tudo. Então a gente teve que entender, e a gente está nessa busca ainda com profissionais, com pessoas do manejo do dia a dia, entendendo como funcionam esses desafios, para que a gente produza de forma mais eficiente. Então a gente tem o manejo sanitário, a gente tem o manejo nutricional, a gente tem que entender o clima, o estresse ambiental. Tudo isso a gente tenta trabalhar para que a gente crie um protocolo cada vez melhor para entregar para o produtor, para que ele possa produzir de forma mais eficiente na casa dele. Porque, sendo muito honesta, assim, a ideia da FIV não é só genética, a gente não quer fazer a parte, trabalhar só para o melhoramento genético. Quando a gente fala de ovinos, eu acho que ovinos e caprinos, a gente tem que pensar lá na frente, e é trabalhar para produzir carne de qualidade. Claro. Então, eu acho que assim, a FIV tem muito a contribuir. O Brasil é um país extenso demais. Nós temos muitas pessoas que criam ovinos e caprinos, e que essas pessoas, com uma orientação adequada, entendendo como funciona, com um bom manejo, com técnicas reprodutivas eficientes, aliada à produção dele, o Brasil tem um grande potencial de ser um exportador de carne ovina, né? E a gente ensinar para o brasileiro que a carne de ovino é boa. A gente só precisa comer uma carne de qualidade e padronizada. Exatamente. E é o que não chega na nossa bandeja ultimamente. Mas com certeza com esse trabalho aqui nós vamos começar a ver toda essa evolução do processo, que parte exatamente daqui, de termos material genético, produtor focado na produção de carne, leite ou lã, e a gente conseguir realmente evoluir a ovinocultura e a caprinocultura brasileira. É o que a gente, é o nosso foco lá na frente, e é voltado exatamente para uma produção eficiente. Nós estamos tendo a oportunidade de ver aqui todos os botijões onde são armazenados sêmen e também embriões do trabalho desenvolvido aqui na Embryo Plus, município de Monte Moro, aqui no estado de São Paulo. Você que acompanha a Expedição Ver Brasil, nos acompanhe na página do Instagram, do Facebook, para você ver o dia a dia da expedição por esse Brasil afora, e no canal do YouTube você vai ter a oportunidade de viajar conosco e ver histórias como essa que nós estamos contando aqui pelo Brasil afora. Nos acompanhe, página do Instagram, no Facebook e também no canal do YouTube. Carol, obrigado pela oportunidade. Obrigada. Forte abraço. Nos acompanhe, espero vocês lá. Viajem conosco.